Até mesmo na Rússia hoje reconheceram oficialmente a dimensão do problema e até declararam estado de emergência no setor de combustíveis. Neste momento, na Rússia, foi registrado dano em 80% das maiores refinarias de petróleo do país e os ataques dos drones ucranianos continuam. Como resultado, o volume de refino de petróleo nas refinarias russas em maio caiu para o mínimo dos últimos 17 anos, após uma série de ataques de drones que no mês passado conseguiram atingir 8 das 10 maiores refinarias de petróleo da Rússia. No Kremlin chegaram até a declarar uma trégua unilateral de um dia nessa guerra, mas isso não funcionou. Hoje, em toda a Rússia, foi declarado déficit de gasolina e proibida a exportação de combustível. Em algumas regiões, a gasolina não está disponível nos postos. Ao mesmo tempo, na Europa, a luta contra a frota fantasma da Federação Russa se intensificou. Hoje, a França apreendeu mais um petroleiro russo. Nesse contexto, ficou sabido que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu pessoalmente ao presidente Xi Jinping para ajudar a encerrar a guerra na Ucrânia e reconheceu que os Estados Unidos não conseguem lidar com essa situação sozinhos. Então vamos juntar todos esses temas e conversar sobre eles. Vamos discutir. Meu nome é Alexei Pitti, vamos discutir juntos. Antes de começar, inscreva-se no canal, deixe um like e comente. E amigos, se vocês quiserem ouvir esses episódios apenas em ucraniano, agora eu tenho um canal no YouTube em ucraniano. O link está na descrição deste vídeo. Acessem, inscrevam-se, vou ficar feliz em ver vocês lá também. Então vou começar rapidamente com a notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está pedindo ao líder chinês Xi Jinping que ajude a acabar com a guerra na Ucrânia. Essa informação foi divulgada hoje pelo jornal South China Morning Post. Mas é significativo que logo após a publicação, o jornal removeu o artigo sem dar explicações. Segundo fontes do jornal, durante a cúpula em Pequim em maio, Donald Trump disse a Xi Jinping que as negociações entre a Ucrânia e a Federação Russa chegaram a um impasse e pediu insistentemente que ele trouxesse de volta o ditador russo Vladimir Putin à mesa de negociações com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky. Os interlocutores do jornal observaram que o apelo de Trump refletia a clara necessidade dos Estados Unidos de envolver a China em seus esforços para encerrar a guerra. Segundo eles, o presidente dos Estados Unidos fez da resolução da guerra na Ucrânia seu principal objetivo de política externa após retornar à Casa Branca em 2025. O jornal lembrou que as negociações entre a Ucrânia e a Rússia basicamente chegaram a um impasse depois que suas conversas diretas em Istambul, em julho de 2025, terminaram sem um acordo de cessar-fogo. Logo depois disso, Trump começou a pressionar Vladimir Zelensky, pedindo que ele chegasse a um acordo com os russos. Mas agora ficou claro que Trump pressionou a pessoa errada e por isso ele pede para Xi Jinping finalmente pressionar o careca escroto Vladimir Putin. Mas nesse contexto, a melhor pressão sobre Putin está sendo feita pelas forças armadas da Ucrânia. Na noite passada, as forças ucranianas realizaram mais um ataque à refinaria de petróleo de Saratov. Esse ataque faz parte de uma tendência global. A Ucrânia realizou pelo menos 16 ataques a instalações de produção de combustível russas em maio. Com o processamento caindo para o nível mais baixo dos últimos 17 anos, as autoridades russas tentam evitar a escassez e um aumento acentuado dos preços dentro da Rússia. E agora o Kremlin já está pronto para recorrer a medidas impopulares. Segundo relatos, o volume de refino de petróleo nas refinarias russas em maio caiu para o mínimo dos últimos 17 anos após uma série de ataques de drones que no último mês atingiram 8 das 10 maiores refinarias de petróleo da Rússia. A carga das refinarias em relação ao período pré-guerra, ou seja, ao ano de 2021, caiu cerca de 20% e se tornou a mais baixa desde outubro de 2009. Em maio, as Forças Armadas da Ucrânia atacaram refinarias de petróleo com drones 16 vezes, realizaram 7 ataques a oleodutos, 6 ataques a portos e uma vez atingiram um petroleiro no mar. O número total de ataques a refinarias de petróleo e à infraestrutura petrolífera, que são pouco mais de 30, tornou-se sem precedentes desde o início da guerra e superou o recorde anterior estabelecido em dezembro. Naquele tempo, 26 instalações petrolíferas foram atingidas, entre elas 15 refinarias. O importante é que a tática dos ataques ucranianos mudou. As forças armadas da Ucrânia agora atacam não só instalações de processamento primário de petróleo, mas também as secundárias.
Como se descobriu, são justamente essas instalações que ajudam as refinarias a produzir mais gasolina e diesel e elas são muito mais difíceis e caras de consertar. E então, diante da queda na produção, as companhias petrolíferas reduziram drasticamente o fornecimento de gasolina para a bolsa, onde o combustível é comprado por pequenos postos de gasolina privados. Assim, em maio, a oferta de gasolina a 95 diminuiu em 1/3. À medida que a gasolina vai ficando mais escassa no mercado, o preço dela aumenta. E então, no atacado desde o início do ano, os preços da gasolina dentro da Rússia saltaram 26%. Repito, a Rússia é aquele país que exporta enormes volumes de petróleo. Então lá, os preços da gasolina começaram a subir. E no varejo, como vocês sabem, a gasolina está ficando mais cara muito mais rápido, até mesmo do que a inflação cresce. E agora a situação mais engraçada está na Crimeia ocupada. Lá, o combustível já está sendo vendido por meio de cupons por causa dos ataques das forças armadas da Ucrânia na estrada, que os russos chamam de rodovia Novorossia. Essa é uma artéria vital. O corredor terrestre para a península. Eu fiz uma análise detalhada sobre isso em um episódio separado, então não deixe de acessar o canal e conferir. E agora, nos canais locais do Telegram da Crimeia, hoje estão dizendo que os postos de gasolina não estão dando conta e já apareceram na internet ofertas para comprar gasolina por 300 a 350 rublos o litro. Na plataforma Avito, os usuários estão vendendo galões de gasolina por 300 a 350 rublos o litro, já que a maioria dos postos de gasolina em toda a Crimeia está simplesmente fechada. E esses anúncios apareceram depois que o chamado chefe da Crimeia, nomeado pelos russos, Sergei Aksenov, declarou que a gasolina do tipo IA-95 só será vendida por meio de cupons e com uma limitação clara por pessoa. Foi relatado que, em meio à crise de combustível, os russos começaram a cancelar reservas de pacotes turísticos para a Crimeia. A União Russa da Indústria do Turismo orientou turistas que viajam de carro para a península a levarem gasolina extra e seguirem as regras de transporte de combustível na ponte da Crimeia. Resumindo, dizem diretamente: se forem, considerem que não há gasolina na Crimeia, então levem um estoque no porta-malas em vez de itens de praia. É melhor colocar um galãozinho de gasolina, senão depois você simplesmente não vai conseguir sair da Crimeia. Mas o fato é que desde o final de março, a exportação de gasolina da Rússia já está proibida. Desde junho, agora também está proibida a exportação de querosene de aviação, ou seja, já não há gasolina suficiente nem para o mercado interno russo. A falta de combustível automotivo já atinge a região da capital da Federação Russa. E agora, em Nova Moscou, começaram a aparecer avisos nos postos de gasolina sobre a limitação da venda de gasolina a 60 litros por pessoa. Especialistas lembram que o aumento dos preços dos combustíveis já provocou até protestos na Rússia anteriormente. Em particular, isso aconteceu em 2018, mas mesmo assim contribuiu para a inflação. Para proteger o abastecimento local, o Kremlin proibiu qualquer exportação de combustível, mas espera-se que o volume de refino de petróleo na Rússia diminua ainda mais devido à paralisação das refinarias e à redução do volume de trabalho. Segundo estimativas da empresa de análise Oil OLX, a média em maio deve chegar a pouco mais de 4,5 milhões de barris por dia, o que é cerca de 700 mil barris por dia a menos do que no ano anterior. E o problema para os russos é realmente enorme. Chegou ao ponto de termos deixado passar mais uma trégua. Sim, o assistente do ditador russo, Yuri Ushakov, declarou que, na verdade, a Rússia supostamente não realizou ataques contra Kiev neste fim de semana porque decidiu anunciar uma trégua para a Trindade. Supostamente, Putin propôs uma trégua de um dia na Trindade durante a qual ele se recusou a dar a ordem para um ataque massivo de mísseis e esperava que a Ucrânia também não atacasse as refinarias de petróleo em toda a Rússia. Mas não funcionou, porque ninguém mais acredita na palavra dos russos. Então sim, caso você tenha perdido, aparentemente tivemos mais uma trégua. Nesse contexto surgiram sentimentos desfavoráveis a Vladimir Putin na Rússia. O ditador russo planeja realizar em São Petersburgo a 5ª reunião dedicada à economia de guerra da Rússia. A reunião ocorrerá enquanto autoridades russas buscam crescimento econômico, com ataques de drones ucranianos prejudicando a economia da Federação Russa e empresários sem perspectiva de fim da guerra. E agora a agência Reuters escreve que a economia russa, que em grande parte não depende de matérias-primas, é avaliada em cerca de 3 trilhões de dólares. Desacelerou drasticamente o ritmo de crescimento.
Se em 2024 a economia da Rússia cresceu quase 5% em termos anuais, no ano passado esse índice foi inferior a 1%, mas isso não é tudo. No primeiro trimestre de 2026, a economia da Rússia encolheu 0,2%. E ao final deste ano, até mesmo no Kremlin, esperam otimisticamente um crescimento da economia de apenas 0,4%, e aqui vou citar a Reuters. Em círculos de elite russos, já haviam sido feitos alertas de que a guerra poderia atingir seriamente a economia da Federação Russa. Ao mesmo tempo, Kirill Dmitriev, que participa dos contatos com a equipe de Donald Trump, destacou os possíveis benefícios econômicos de um acordo de paz, que acabou não sendo assinado. No entanto, um dos altos banqueiros russos afirmou que Vladimir Putin teve uma excelente oportunidade de fechar um acordo de paz no ano passado, mas a perdeu. E nesse contexto, a Europa continua caçando a frota sombria russa que ajuda Vladimir Putin a vender petróleo. No domingo, marinheiros militares franceses detiveram no Oceano Atlântico o petroleiro Tagor, que está sob sanções ao abordar a embarcação. Isso foi informado pelo presidente da França, Emmanuel Macron. Ele afirmou que a embarcação vinha do porto russo de Murmansk. Moscou considera ilegal a detenção do petroleiro ligado à Rússia pela França. Mas Emmanuel Macron respondeu a isso, aspas, a operação foi realizada no Oceano Atlântico, em alto mar, com o apoio de vários parceiros, incluindo o Reino Unido, em estrita conformidade com o direito marítimo internacional. Ou seja, pense bem nisso. Os russos lançam navios-tanque absolutamente ilegais da frota sombria, dos quais, aliás, Putin certa vez se distanciou. Agora eles admitem que são deles. Esses navios-tanque navegam sob bandeira falsa e tentam contornar o direito internacional. E quando eles são detidos, os russos têm a ousadia de abrir suas bocas sujas e imundas e dizer que a detenção de um navio-tanque desses é ilegal. Bem, isso é simplesmente um absurdo. No geral, lembro que ainda em março as autoridades da França e do Reino Unido declararam que não permitiriam que navios-tanque ligados à frota sombria russa sob sanções passassem por suas águas territoriais. Isso dificulta muito o comércio de petróleo pela Rússia e, portanto, prejudica a economia russa, o que é bom. Vou encerrar por aqui. Comente sua opinião e conclusão sobre este episódio. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Obrigado. Além disso, inscreva-se no meu canal no YouTube, exclusivamente em ucraniano. Este é o novo canal de Alexei Pichi. Pechi. Se você quiser receber notícias em ucraniano, o link está na descrição. Não deixe de se inscrever. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.